E com relação ao cenário nacional da educação? A gente estava conversando um pouco antes aí, você falou que a partir do ano que vem vai ter uma mudança grande No ensino médio. no ensino médio e que vai ser um fuado... O projeto é fantástico. E ele não é de hoje. Tanto que, na verdade, o Conselho Nacional de Educação já aprovou isso há muito tempo. Só que não estamos no Brasil, né? As engrenagens aqui são lentas. Aprovar é uma coisa. E era para ter começado esse ano. Tanto que eu comecei. O que é o projeto? Só Vamos lá. para clarificar para a galera. O que é hoje? O que é a educação no Brasil hoje? O ensino médio. Matemática, física, química, biologia, história, geografia. Você tem a sua grade de matérias que você faz. Você tem que desenvolver. Obrigatórias. A partir do ano que vem, eles dividem isso em dois grupos. Um grupo chamado BNCC, Base Nacional Curricular, que ao invés de chamar de português, matemática, história, geografia, eles chamam de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Como é o Enem. E tem os itinerários formativos. A BNCC continua sendo a mesma coisa, só que ela ocupa um percentual da quantidade de aulas. Da grade. Eu vou dar um número só para ilustrar. Em 34 aulas, 20 é BNCC, e não pode ser mais que 20. Não pode ultrapassar 20. Detalhe, olha a loucura que é isso se não for bem feito. Nós só somos obrigados a Hoje são 34, aí você vai ter que diminuir para 20, e manter o mesmo conteúdo. Só que aí que vem as mudanças, que eu vou querer chegar lá. Só que aí, o que acontece nessas 20? Cada escola vai escolher como vai desenvolver isso. Se eu quiser colocar 8 aulas de português, 1 aula de inglês, 8 aulas de matemática, e esse ano eu faço física e química, o ano que vem história e geografia, no outro ano biologia e mais alguma coisa, Pode. eu posso. Eu posso ter uma aula em 3 anos, eu posso só ter uma aula, um ano. De uma das matérias. De uma das matérias. As únicas que são obrigadas a ter os 3 anos são português, matemática e inglês. Legal. Rapaz, Tá? inglês, Mas assim, que por isso que eu loucura. tenho... Hã? Que loucura, inglês, né? Não, é a história da segunda língua. Todos os países do mundo são bilíngues, só o Brasil que não é. eu concordo e acho fantástico, mas é que eu não Só que o Brasil não está consigo preparado para enxergar isso, infelizmente, ainda. Mas vamos lá. Mas todas as escolas têm bom senso e vão dividir bem as coisas. As outras 14 aulas são chamadas de itinerários formativos. E eles são divididos em 4 grupos. Um deles são chamados os propedêuticos. Os propedêuticos é você pegar essas 20 e dar um reforcinho para elas aqui. Outros são, Só pra garantir, né? foi o jeito que eles escolheram para não mexer muito. O outro chamados de eletivos. O que são os eletivos? Você tem as matérias, então o aluno pode escolher se ele vai querer para as humanas, para as exatas, para as biológicas. Os outros são os formativos mesmo. Vou dar um exemplo de um itinerário formativo, até você falou lá. Empreendedorismo criativo. Eu dou aula de empreendedorismo criativo na minha escola. Isso Então, não é uma matéria que tinha na nossa época enquanto aluno. Agora tem. E é muito nem legal. vai ter no vestibular, né? E nem vai ter. Aí que tá, Pô, bicho. vai ter agora. Então, não vai ser empreendedorismo que vai chamar lá no vestibular, mas eu já chego lá. O que acontece aqui? Essa matéria de empreendedorismo criativo, ela tem que seguir algumas regrinhas que foram impostas. Você tem que atender algumas normas que os caras colocaram que você tem que fazer. Então, você tem que tornar o aluno protagonista, você tem que fazer o espírito crítico ser desenvolvido. Então, tem vários quesitos que você tem que contemplar dentro dessas matérias. E aí, por exemplo, eu tenho um dos nossos itinerários é debate. A minha professora trabalha debate com os alunos. Os alunos, isso que nós estamos fazendo, os alunos aprendem a fazer. Um outro itinerário, a gente está falando de biotecnologia. Aí o aluno, dentre esses, o aluno escolhe o que ele quer fazer. Que a gente chama de trilhas. Os alunos escolhem a trilha que ele quer seguir. O caminho que mais lhe... E aí, óbvio, quando você tem mais turmas, tem mais possibilidades. Quando você tem menos turmas, tem menos possibilidades. E aí o aluno vai falando, opa, agora eu quis fazer empreendedorismo. Mas empreendedorismo não é minha praia. Vou fazer biotecnologia. Opa, me encontrei em biotecnologia. Então esse menino já não vai prestar economia, ADM, ele vai para uma área tecnológica. E esse é o grande barato. Por isso que a ideia é muito boa. A ideia é top. A ideia é muito, muito boa. E aí, como é que vai ser o Enem a partir de 2024? Vai continuar tendo 2 dias. O primeiro dia é o PISA. Eles vão trazer o PISA para dentro do Enem, provas muito mais contextualizadas, mais em cima da BNCC. Do BNCC. O segundo dia, o Rafael vai falar assim, ó, eu fiz itinerários na área de ciências humanas e a minha pegada é essa aqui. O Borim vai fazer, eu fiz nas áreas de biológicas. Eu vou ter uma prova e você vai ter outra. Não vão ser 1000 provas diferentes. Vão ter 5 ou 6 eixos.
Se uma escola quiser escolher só um eixo, pode. Se a escola quiser escolher os 4, ela pode. E aí o aluno escolhe se ele quer mais pra cá, ele vai pra essa escola, se ele quer mais pra lá, ele vai pra O essa escola. Vila Lobos optou só não ter o técnico, porque a gente não tem estrutura e nem expertise para isso. A escola ela pode escolher, então. A escola né? escolhe A o caminho que ela vai, quer saber. vai fazer. Tá, E legal. cada escola vai ter sua própria trilha. E vou dizer mais, olha que bizarrice. Essa é a parte doida, mas não vai acontecer tão cedo, não. Se um aluno quiser fazer BNCC na escola A e os itinerários na escola B, ele vai poder. Então acabou aquele esquema de que, tipo, o aluno dessa região vai nessa escola, dessa região vai nessa escola. Porque se você pode escolher o que você quer baseado nas suas aptidões. Assim, ó, mas só no ensino médio, tá, gente? No ensino médio. Legal, sim. Assim, ó, é o que você falou. Eu acho isso maravilhoso. Porque você dá a liberdade para o aluno caminhar por áreas que... Porque quantas vezes a gente não escutou falar assim, caraca, pra que eu tô estudando esse troço aqui que não, impressionante. eu nunca vou fazer na minha vida e, tipo, Não vai E sair. aí vem nada. aquela questão, como é que você vai pôr 34 aulas em 20? O Enem e os vestibulares vão ter que se adequar, vai ser reduzido os conteúdos programáticos, então não vai ter tanto aprofundamento em biologia, em física. Vai ter Não- que ser um negócio Vai mais... ter que ser a coisa que enxuto. realmente funciona. Exato. Desculpa, gente, eu vou falar de um termo que vocês não vão lembrar, mas uma coisa que eu sou obrigado a ensinar em física hoje chamado leis de Kirchhoff, que são aquelas malhas e eletricidade que só serve para quem vai fazer engenharia. Por que, Pra que eu tenho que que eu ensinar tenho que isso para aprender qualquer isso? aluno? Não precisa. Eu tenho Tanto consciência que disso. eu não tenho a menor ideia do que você falou. Porque provavelmente você tava me ensinando lá e eu tava tipo... Não serve pra nada. Assim, repito, é muito divertido para quem é da área. É. Quer ver um exemplo? Por que eu tenho que aprofundar o estudo da história, para chegar na Segunda Guerra e pegar alguns pontos específicos da Segunda E dar Guerra aquela para o cara aprofunda- que é nerd da matemática? Ele tem que saber qual foi o barato da Segunda Guerra, tem que saber como coisa começou, que tinha o pessoal lá dos Estados Unidos, o pessoal da Alemanha, e beleza, mas não precisa entrar É o em que você detalhes. falou, eu acho que a escola tem que desenvolver o senso crítico na pessoa, no adulto, na criança, para aí depois também que ela sair da escola, ela pegar um livro onde é capacidade de leitura e vai atrás, vai se desenvolver. Eu quero saber Até um porque pouco na desse faculdade a gente assunto. não fez isso. Vai ler o livro, claro. Vou saber um livro da Segunda Guerra, o que aconteceu. Tá tudo aí hoje em dia, né? Sim. Tá nas mãos. E aí, Só tem essa é a grande interesse. chave. E aí, Não adianta perder tempo com qual é o isso. grande barato? Você vai ter um novo modelo de aula. Sabe como que são as minhas aulas itinerárias? Inclusive, amanhã tem aula de itinerário. Sabe como que é essas minhas aulas? Eu apresento o problema e falo, galera, se vira. A aula de amanhã vai ser o seguinte. Os alunos vão ter que organizar um evento social na escola. Eles têm até o final do ano. Vão ter que organizar um evento social na escola com marketing, com organização, em que a gente traga pessoas externas e que a gente faça a parte de social, ou seja, a pessoa doa alguma coisa para receber outra, ou seja, trocas, que é uma coisa muito legal atualmente, e tudo organizado por isso. Sabe o que eu vou fazer, gente? Esse aqui é o problema. Se virem, vocês vão ter que resolver para mim. Óbvio, Mas é eu porque preparei você eles para isso. E porque você tem alunos que estão interessados naquilo, né? O aluno escolheu o que queria fazer aquilo, porque então o outro você está faz. fazendo outra coisa. Sim. Quem não queria fez outra coisa. Então, há quanto tempo que isso foi aprovado? Isso tem mais de 10 anos que está sendo construído. Era para ter sido implantado em 2021. Com a desculpa da pandemia, foi para 2022. E agora não tem mais como voltar. 2022 vai acontecer. Tem que acontecer. No Brasil inteiro. O problema é que tem escola que não tem nem estrutura física para fazer isso. Exatamente. É no ponto como é que a gente que ia vai ser chegar. Vai ser que eles vão escolher uma estrutura. Sabe a história do itinerário propedêutico? Vai ser tipo, todo mundo vai ficar no O propedêutico. itinerário vai ver a física, outro vai ver a química, vai ver a biologia. E vai voltar no tá que tudo é. certo. Em 2024 a conta chega. É. Mas até 2024 vai dar para dar um migué.